Eu não quero falar que fica mais difícil, mas mas fica. Fica mais difícil, só que você tá um pouco mais preparado. Então eu acho que você lida com mais maturidade diante dos desafios gigantes que aparecem. Tem melhores pessoas para te ajudar. Também. Hello, meus amores, bem-vindos a mais um Café com Cici, aquele lugar pra gente tomar um cafezinho, falar sobre empreendedorismo, bater aquele papo, aprender muito e transformar muitas vidas, porque é por isso que a gente tá aqui, né? E hoje eu tô com uma pessoa muito especial, que eu já conheço, há um bom tempo. Sabe aquela empreendedora, que é empreendedora raiz mesmo, que começou com boa vontade, com muito conhecimento, claro, mas assim, sabe, com aquela paixão por tudo que ela faz? E eu amo gente assim, por isso que eu gosto de trazer gente assim pra cá. E eu tô falando da Luísa Morato, gente, que é a mente criativa por trás da Camis. Eu amo essa marca, gente. Eu uso, recomendo. E é a primeira marca de moda feminina especialista em algodão egípcio no Brasil. Ela é, assim, uma marca que cresceu a partir de um nicho. E foi muito legal de ver o crescimento. E tá sendo muito legal, né? Porque é uma marca que não para de crescer. Nasceu em Belo Horizonte e é advogada por formação. Em 2022, a empreendedora foi reconhecida pela revista Forbes Under 30. Nossa colega de Under 30 aqui, maravilhosa. Ela tem o desejo de promover o encontro entre a moda e o conforto. É isso que a Camis faz desde 2018. Hoje, além de liderar a marca dela como CEO e diretora criativa, a Luísa é mentora de novos negócios e palestrante. Tudo isso, gente. E a gente vai saber como tudo começou. E assim, ainda muito nova, tá? Eu quero saber de tudo isso. Obrigada por vir, meu amor. Obrigada, Cici. Que apresentação. Obrigada. Fico muito feliz pelo convite. É um prazer bater esse papo com você. Eu espero poder contribuir aí com todas as empreendedoras que estejam nos ouvindo e acompanhem os nossos dois perfis. Gente, maravilhosa. Eu quero saber quando tudo começou. Foi em 2018, você tinha quantos anos? 23 anos. Ah, eu também. A gente começou a empreender com a mesma idade, né? Se formou, passou um aninho ali e já começou a empreender. Já comecei a empreender. Na verdade, assim, eu fiz direito, eu cumpri aquela bela cartilha de sou uma estudante boa em humanas, gosto de história, gosto de português, gosto de literatura, vou fazer direito porque é onde eu vou conseguir explorar as coisas que eu mais gosto. Fiz a faculdade, eu amei a faculdade de Direito é uma faculdade super legal, é uma faculdade que te prepara para a vida, que te dá uma noção de mundo muito, muito interessante. Então eu fiz a faculdade com muito desejo de que aquilo fosse o meu caminho profissional mesmo. Mas o que não deu certo pra mim não foi nem o estudo, e o que eu vi ali era tudo muito interessante. Mas eu não me apaixonei pela rotina de trabalho. Eu acho que fala-se muito pouco sobre isso, assim, quando a gente vai escolher uma profissão. A gente olha muito pra a área do conhecimento que a gente vai estudar e a gente olha muito pra possibilidade de ganho financeiro. Sim. Mas a gente não olha pra rotina. A gente não procura saber qual é a rotina de trabalho de um servidor público ou de um advogado para entender se aquilo faz sentido com o que a gente quer. E eu comecei a perceber que se eu fosse fazer concurso público, eu poderia ter que sair da minha cidade, morar em um lugar onde eu não escolhi. E aquilo para mim já foi não quero. Já foi um não. Então, a carreira de cargo público já não funcionava para mim por causa dessa particularidade. Tentei advogar, fiz vários estágios, tive algumas áreas que eu gostei, mas a rotina de trabalho era muito processual. E aquilo minava o que eu fui entender que era meu asset como profissional, que era assim, minha melhor contribuição pro mundo, que era a minha criatividade. Eu era extremamente criativa. Então, quando me chamavam para construir soluções interessantes num momento de consultoria, eu era excelente advogada. Mas quando eu tinha que escrever uma petição e seguir um processo mecânico de trabalho, era um talento abafado, né? Aquilo me desenergizava de tal forma que eu percebi que eu não ia conseguir fazer aquilo por muito tempo. Então, o que me desestimulou a seguir com o direito foi não me identificar com a rotina de trabalho. E isso começou a me gerar incômodo, assim, começou a me provocar. E eu decidi criar um blog de moda. Que máximo! Na faculdade. Durante a faculdade com 2 amigas. Porque eu sabia que eu tinha que terminar a faculdade, que eu tinha que fazer estágios, mas eu queria conhecer
outras formas de trabalho. Eu queria Outras conhecer possibilidades. outras possibilidades, assim. Eu queria explorar o que mais eu poderia fazer, ainda que eu não fosse seguir a faculdade que eu estava me formando. Então, eu criei o blog de moda e eu criei com esse objetivo de conhecer o mercado por trás, assim. Eu queria entender como era. Assim, eu queria me aproximar de marcas. Eu queria me aproximar do que as pessoas faziam trabalhando naquele lugar. Então, eu comecei a enxergar a moda como um potencial negócio mesmo, um potencial trabalho. Eu comecei dessa forma. Na medida em que eu foi passando o tempo da faculdade, as minhas 2 amigas que eram minhas sócias nesse blog saíram, foram fazer outras coisas e eu acabei levando isso pra frente. E sempre com muito contato com empreendedoras, né? Com founders de marca, donas de multimarcas. E aquilo foi me gerando uma sensação de que eu queria criar alguma coisa. Tipo, eu sentia... A formiguinha foi picando, Exato. né? E eu nem sabia muito bem o que era, assim. Eu só sentia que aquele lifestyle muito dinâmico e de muito aprendizado me fascinava muito, assim. Então, eu comecei a questionar o direito quando eu percebi isso. Eu falei, cara, eu não gosto eu não gosto do dia a dia, da rotina de trabalho dessa profissão. E tem um outro lado aqui que me fascina muito e que eu gostaria de saber mais. Então, quando eu me formei e eu tive essa super oportunidade, eu pude explorar o que era isso, né? O que eu tava sentindo. E eu fiz um curso de empreendedorismo quando eu saí da faculdade. E foi ali que eu entendi o que era empreender, assim. O que fazia de uma pessoa um empreendedor, o que era colocar um negócio no mundo. Eu falei, é isso que eu quero fazer. É muito engraçado, né? Porque a dúvida já é um não. E quando você tem uma certeza, aquilo te abre um caminho de uma forma tão clara, te dá uma clareza. Enfim. Você saiu desse curso, assim, focada... Eu falei, cara, eu quero empreender. Só que inicialmente eu decidi empreender no direito. Então eu comprei a participação de uma pessoa no escritório. Entendi. E eu entrei como advogada, mas sócia de um escritório pequeno, que era de pessoas que eu tinha tido alguns contatos profissionais ao longo da faculdade. E eu entrei numa área que eu gostava muito, que era contratos. E ali eu tive a oportunidade de prestar serviço para um monte de startup. E aí eu comecei a conhecer os founders. E os founders, cara, Luísa, você é boa advogada, mas não é isso que você quer. Vai empreender, cria um negócio, tira a ideia do papel, ainda que seja no direito. E aí eu comecei a ter muita clareza de que era isso que eu queria. Entendi. E foi assim, eu fui amadurecendo a ideia até chegar num ponto em que eu falei, cara, não tem outro jeito. Eu não vai ter plano B. Eu preciso tirar uma ideia, colocar uma ideia no mundo e eu preciso passar pelo processo de fazer isso acontecer no matter what, assim. De fazer aquilo dar certo, porque não tem outro caminho pra mim. O meu caminho é empreender. Eu não consigo. Eu acho que essa clareza, quando ela vem, ela é impressionante, né? Ela transforma a gente de uma forma que foi o que você falou, não tem plano B. É isso, né? E ponto. Agora, como eu vou fazer isso acontecer, né? E como você fez isso acontecer? Cara, eu acho que o primeiro passo foi ter essa clareza de que primeiro, ter um enorme privilégio de poder sonhar em começar um negócio já é, assim, surreal. Então, eu pude ter essa clareza muito cedo, assim, de, cara, eu não sou feliz fazendo o que eu tô fazendo nessa carreira. Eu vou me dar essa chance, assim, eu preciso me dar essa chance. E eu vou fazer isso dar certo, porque não há outro caminho pra mim. Então, eu acho que ter essa clareza já é meio caminho andado. Porque assim, e é claro que eu não aconselho ninguém a largar um emprego estável para poder apostar numa ideia. Mas, assim, quanto mais clareza você tem daquilo, menor fica a sua propensão a desistir. Porque é tentador desistir quando você tá começando a empreender. Sim. Porque tudo te leva. Tudo é difícil. Tipo, não tem nada fácil. É tudo muito difícil. Então, começar a ter essa clareza de que você vai ter que fazer aquele caminho dar certo, no matter what, assim, de uma forma ou de outra, você vai ter que construir condições para sua ideia funcionar, já é meio caminho andado. Porque quando você duvida, fala, cara, isso é difícil, eu tô infeliz, tá muito complicado, você volta e fala, não tem outro caminho pra mim. Isso aqui eu vou ter que tirar o melhor proveito desse processo, porque eu só consigo me sentir completa fazendo o que eu tô fazendo. Isso. E eu acho que essa clareza é o propulsor, assim, é aquilo que te leva a começar, a dar o primeiro passo, a dar a cara a tapa, porque é muito difícil ser vulnerável, né? Empreender. Demais.
Já tem aquele documentário, né, na Netflix. Não é documentário, é um TED Talk, né? Da Brené Brown. Fica aí pra todo mundo assistir, né? Que é A Coragem de Ser Imperfeito. E também tem o livro dela. É incrível esse É incrível e acho que ajuda muito a gente ter essa coragem de dar a cara a tapa, né? Se livrar um pouco do julgamento do próximo e se concentrar mais no que é pra você, né? No seu jeitinho único de ter essa coragem, né? E às vezes as pessoas não vão te compreender. É muito raro então a gente tem que se desapegar um pouco dessa compreensão e começar a ser um pouco mais dona das nossas escolhas, né? E claro que isso envolve arcar com consequências difíceis. Sim. E é claro, assim, a gente tem um papel muito importante nesse SIC, que é não romantizar também. Zero. Começar um negócio, porque é muita responsabilidade, porque por isso que eu falo, não largue um emprego estável para correr atrás de uma ideia. Eu jamais defenderia isso em nenhuma hipótese, assim. Mas se permitir, se dar uma chance, ainda que seja no paralelo, tá, eu vou ter 4 horas por dia para lidar com esse negócio, mas eu vou fazer inteira. Com né? integridade, assim, eu vou tomar essa decisão e eu vou assumir. E se me perguntarem, eu vou contar e eu vou... Isso ajuda muito, porque você começa a se tornar mais dona do seu processo. E eu amo que, chegando mais pra frente, eu quero saber toda a história ainda junto com vocês. Você tem um quadro hoje no Instagram que você conta muito dessas dores, né? Sim, então isso é muito legal, adoro acompanhar lá. Sim. Mas aí me conta, você decidiu que ia empreender. E como você chegou na Camis, né? Na camiseta mais amada do Brasil, que todo mundo ama, que, quer ter coleção e coleção de Camis no armário. Me conta. Bom, a primeira parte dessa história começa ainda quando eu trabalhava em escritório, no ambiente corporativo. Eu sempre... Quem trabalhou comigo nos escritórios vai lembrar. Eu sempre trabalhei exatamente como eu tô agora. Que era camiseta, um blazer e normalmente uma calça de alfaiataria, mas usava muito jeans também. E esse dress code não é muito comum no ambiente corporativo de advogadas, né? As advogadas, elas estão acostumadas a usarem muito salto, muitas roupas desconfortáveis no ambiente de trabalho, porque existe um dress code muito específico para isso. E quando eu entrei no meu primeiro emprego como advogada, eu cheguei e falei, cara, eu gosto de me vestir, eu me sinto segura me vestindo de uma forma confortável. Então, eu cheguei no RH do escritório e falei, é assim que eu me visto. Eu tô sempre elegante, eu tô sempre atendendo aos parâmetros de apresentação do escritório, mas é assim que eu me sinto confortável e segura. Eu posso me vestir assim? Então, eu me vestia com uma camiseta. Madura! Juro, eu juro. Amei. E eu estudava, né? Tava na faculdade, eu saía da faculdade e ia pro escritório. E eu caminhava, 5 quarteirões pra chegar no escritório. E não tinha como eu ir de salto. E aí, eu fui comendo pelas beiradas, assim. Eu comecei a usar mocassins pra ir trabalhar. E porque eu achava um sapato sofisticado, um sapato bonito e... eu sentia que não me destoava do ambiente. Então, eu ia comer um mocassim e levava um salto na bolsa. Se eu precisasse encontrar algum cliente, eu trocava e colocava o meu salto. E aí, eu consegui que eles liberassem para as advogadas usarem mocassim no ambiente de trabalho. Porque o RH vinha, Luísa, você não tá de salto. Eu falava, cara, mas todos os advogados usam mocassim. Por que a gente não pode usar também? E aí, ela... tá, mas põe seu salto. E eu, cara, mas eu venho andando, eu não posso usar. E aí, se eu for encontrar um cliente... E aí, a gente conseguiu mudar o escritório e as advogadas começaram a usar o mocassim. Então, a minha visão sobre conforto e sobre como aquilo afetava a minha autoestima veio dessa época do mercado corporativo. E aí, as advogadas que trabalhavam comigo, elas ficavam, Luísa, a gente ama que você vem trabalhar de camiseta e blazer, porque é descolado e a gente se sente muito séria e nós somos novas, a gente quer sentir bem, assim. Onde você compra suas camisetas? E eu comprava em seções masculinas, porque... tinha um outro, porém, do dress code corporativo, que não podia ser transparente, obviamente, e não podia marcar. Tinham que ser camisetas um pouco mais largas, pra não marcarem o corpo, porque eu tinha que estar bem, eu tinha que estar alinhada pra minha posição. E eu me preocupava muito com isso, não é que eu não me preocupasse. E aí eu falava, gente, eu garimpo em seção masculina, eu não compro em marcas femininas. E aí foi dessa dor de não encontrar roupas confortáveis e com um aspecto visual bonito e sofisticado no mercado feminino, que eu tive a ideia de criar uma marca de peças essenciais com qualidade premium e que tenha como primeira base o conforto. Amei.
E aí, na época, eu não tinha grana pra começar uma marca com blazer, calça... Vários produtos, né? Vários produtos. E eu pensei, eu lembro de estar sentada na cadeira do escritório, pensando como eu ia viabilizar a minha ideia, que era essa marca de peças essenciais. E eu falei, cara, não tenho como fazer tudo. Na época, tinham várias marcas de produtos únicos dando super certo. E eu falei, cara, e se eu criar um produto único, assim? O que eu sinto mais falta? E era a camiseta. Máximo. Que era justamente o que eu não conseguia indicar para as minhas amigas advogadas. E eu falei, tá, tudo bem, se eu tiver que tirar meu negócio do papel hoje, com os recursos que eu tenho, o que eu faria? E aí eu falei, vou criar uma marca de camiseta. Amei! E foi assim. Começou do jeito que dava, como melhor podia fazer, né? Como tem que ser, né? Exato. Tirando do papel, tomando a coragem de fazer acontecer. Foi isso. E você tinha 23 anos, e aí você começou com a Camis Digital. 100% digital, porque o meu mindset era esse. Eu preciso começar com os recursos que eu tenho. O meu primeiro site foi criado por mim em uma plataforma que hoje não existe mais. É o Wix ou não? Não, era a X-Tech. Era a X-Tech. Era uma plataforma de entrada da época. Eu vi um vídeo no YouTube. Eu criei os banners de produto e o meu primeiro site foi criado numa madrugada vendo vídeo no YouTube. Ai, gente, precisamos fazer um filme assim, da tua história. Não, e assim, era lindo. Cara, era o melhor que dava. Podia fazer. Era o melhor que dava. Hoje, óbvio que não, né? Exato. O que você faria hoje? Não é o que eu faria hoje. Mas lá atrás era o que dava pra fazer, né? Exato. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu arranquei o band-aid, sabe? E eu lidei com o medo da falha rápido. E aí, eu pude começar a me sentir, a me acostumar com essa vulnerabilidade, com esse processo de faz, corrige, faz melhor. E aprender que a gente faz o melhor que a gente pode, até poder fazer melhor. E aí, eu fui entrando em contato com essa vulnerabilidade e perdendo um pouco esse medo de esse desejo de que tudo seja perfeito pra começar, sabe? E nisso teu blog de moda ainda tava rolando? O blog de moda virou meu Instagram pessoal, porque as minhas amigas saíram. Muito bom. Eu transformei no meu Instagram pessoal e a minha primeira base, as primeiras pessoas que eu contei da minha marca eram essas pessoas que me acompanhavam desde a época do blog. Máximo. Daí você começou a crescer via Instagram. As peças começaram a chegar em lugares que talvez você não imaginava, né? Se você quiser contar, assim, esse primeiro momento, você falou, cara, tá dando bom. Eu vou ter que aumentar meu estoque, vou ter que aumentar minha gestão, vou ter que fazer o que eu vou fazer, porque esse negócio tá funcionando, tá faltando estoque aqui pra galera. Teve esse momento? Teve muito, assim. E foi literalmente... Com o dinheiro do primeiro estoque, eu comprei o segundo. A gente começou... O meu primeiro estoque eram 200 peças. E eu não tinha ideia do que eu ia fazer com essas 200 peças. Assim, eu não fazia ideia. E as primeiras pessoas que compraram o meu produto... Eu acho que isso é uma pergunta muito recorrente... quando eu converso sobre o início da empresa, que é quem é a sua primeira base, né? Quem são os seus primeiros clientes? E é a sua rede de contatos, é o seu networking, são as pessoas que te conhecem. Próximas de você, que te seguem, que são amigos da família. Mas é literalmente isso. Tipo, eu lembro que eu mandei uma mensagem para todas as minhas amigas, apresentando a marca e falando... Se você puder, divulgue. Não precisa comprar nada, mas assim, divulga. Conta pro mundo que a sua ideia tá nascendo e o que você pode entregar. E realmente, as primeiras pessoas que compraram essas 200 camisetas eram essas pessoas. Eram as pessoas do meu círculo íntimo, da minha base de seguidores no Instagram o poder de amplificação dessa própria base. Então, é por isso que eu falo sobre a importância de arrancar o band-aid e perder o medo. Porque nasce um empreendedor, tem que nascer um vendedor. Exato. Junto. No mesmo pacote, nasce e você não pode, em momento algum, ter vergonha do seu processo. Exatamente. E do seu início, e da sua ideia, e do seu produto. Eu levava nos consultórios na sacola, tipo sacoleira mesmo. Esse é o meu produto, ó, gente, vocês vão amar. Eu usava, postava e não sei o quê. Eu era a maior fã das minhas ideias, né? Minha mãe era a maior fã, minha irmã era a maior fã. Por quê? Porque era aquilo que a gente tinha pra trabalhar, era o nosso potencial ali, e é isso, né? E quando eu me vi, eu tava entre consultas,
naquele momento que às vezes era 5 minutos, olhando se teve venda no site, se teve procura no Instagram e se teve, por exemplo, um boleto que não foi pago, eu chamava a pessoa no meu celular e falava: o que aconteceu? Vamos fechar essa compra e tal. E trazia essa pessoa pra dentro. Então, assim, essa vontade insana de fazer acontecer, eu acho que é esse primeiro, né, passo para você conseguir chegar num nível que você pode depois começar a desenvolver essa empresa. Mas muito depende do empreendedor no começo, né? Com certeza. E ser empreendedor não é ser empresário de terno e gravata num escritório. Não é. E a gente descobre isso das formas mais duras, assim. Porque acho que quando a gente começa, a gente começa porque a gente almeja um resultado. E a gente esquece que tem um caminho muito grande no meio, né? Entre o que a gente vislumbra de resultado e esse início. E, cara, ser empreendedor não é entrar no escritório de terno e gravata, sentar atrás de um computador. Marcar um monte de reunião. E ficar ali. Até pode ser em algum momento. Mas, assim, o início... Não tem nada a ver com isso. E ser empreendedor é pavimentar um caminho para viabilizar uma ideia. Exato. E vai surgir ali milhares de poréns e nãos. E você vai tomar muitos nãos e vai lidar com erros e falhas. E ser empreendedor é encontrar caminhos para fazer aquilo dar certo. Mesmo com todas as falhas e erros no caminho. A gente era muito nova, por exemplo, um dos problemas que eu enfrentei, além de não ter dinheiro, né? Você quer crédito. Eu não tinha cartão de crédito. Eu tava começando minha carreira profissional. Então, eu tinha que pedir, me empresta seu limite, mãe, me empresta seu limite, cunhado, me empresta o meu e de todo mundo para poder fazer as compras a prazo, né? E ir pagando ali os tecidos, a matéria-prima, junto com o fluxo da venda e fazendo acontecer. Porque quando você começa muito novo, nem esse histórico você tem num banco, por exemplo, que possa acreditar em você. Na época que eu comecei a empreender, eu tinha, sei lá, R$3.000 de limite de cartão de crédito. Então, quando você colocava tudo que você tinha para fazer ali, isso não era nada. Então, até isso você tem que pensar quando você está começando, né? Com certeza. Essa é uma das principais barreiras de entrada no Brasil, né? A dificuldade de acesso a crédito. E não tem mesmo. E é legal até falar sobre isso, porque pode ter um monte de empreendedoras no ramo da moda. Moda é até 2 anos de empresa, ninguém te dá um dia de prazo. 50% à vista, 50% antecipado, 50% à vista e quando você tá muito bem, assim, porque as pessoas querem receber tudo antecipado. Exato. Porque a taxa de mortalidade das empresas no Brasil é tão alta que a confiabilidade do fornecedor é muito abalada. Exato. Enfim, lidar com essas coisas que você não sabe muito bem que estão ali te esperando, mas você vai dando seu jeito de lidar com aquilo, encontrando saídas, encontrando caminhos e eu acho que talvez se preparando para se tornar líder do negócio em algum momento, porque né, todo esse processo de amadurecimento e aprendizado, ele também vai te preparar para em algum momento se colocar ali como líder. Se você pensar em você, quantos anos atrás? 7 anos atrás, quando você abriu ali a Camis, né? Você imaginava onde você estaria hoje? Provavelmente não, porque o seu limite de visão, ele era muito inferior do que hoje você tem, né? Por quê? Porque ao longo do caminho você vai ampliando visão, entendendo muitas coisas que você não tinha noção lá atrás, o que vai te dando a possibilidade de sonhar mais alto, de crescer nessa visão e trazer a empresa junto nessa visão que vai crescendo, né? Isso é muito doido. Porque me pergunta, nossa, mas você imaginava o tamanho que você tá? Lógico que não, gente. Eu não tinha nem capacidade de imaginar. Não. Óbvio que eu sonhava dentro daquilo que eu tinha como visão, o maior possível, né? Nunca foi uma ideia ser uma renda extra, nunca foi uma ideia que não fosse uma marca reconhecida, não, muito pelo contrário. Mas o nível que hoje eu tenho de capacidade de sonhar é diferente, né? Com certeza, né? Eu acho que esse repertório que a gente vai criando é como se fosse um muro e uma escada. E aí você vai subindo e você vai enxergando em cima do muro. Enxergando novas coisas, né? Novas coisas, novas paisagens, vai vendo mais longe. E aí é essa escadinha, assim, e pode parecer simplista explicar dessa forma, mas é isso mesmo. A gente não consegue ter visão do que nos espera e nem a visão da nossa capacidade também de expansão como pessoas e como negócio. E o negócio, ele vai amadurecendo junto com a gente também, né? A gente vai trazendo mais visão pro negócio e o negócio também vai se tornando coisas que a gente nunca imaginou no início. Exato. Então, é muito essa metáfora pra mim de conseguindo e vendo acima do muro. E da mesma forma que você enxerga
possibilidades e caminhos de expansão, você vai enxergando desafios. Na mesma proporção. Meu Deus do céu. Na mesma proporção. E os desafios, eles se tornam um pouco mais complicados, porque o que você tem a perder quando você vai crescendo é maior. Né? Então, lá no começo, o que você tem a perder é seu investimento inicial. Talvez ali, eu passei um micozinho fazendo algumas coisas. O que as pessoas podem estar pensando de mim? Não sei, é mais isso que você tem a perder. Sim. Né? Agora, quando você já construiu algo sólido, você tem pessoas incríveis que estão junto com você, sustentam suas famílias, você tem clientes que, cara, são impactados pelo seu negócio, você tem uma comunidade, enfim, você tem toda a sua parte social que você ajuda. São tantas coisas que estão sobre sua responsabilidade que não tem como você deixar a peteca cair, né? É um negócio que o desafio é na proporção e a responsabilidade tem que ser maior que a proporção. E é pra frente, cara. Não tem como dar um tropico pra trás, porque você joga muita coisa pra trás junto com você, né? Com certeza. E eu acho que vem essa responsabilidade, os desafios vão ficando cada vez maiores. Você tá um pouco mais preparado, mas eu acho que você tem uma realidade, uma coisa, nos negócios que crescem rápido ou crescem num pace um pouco mais acelerado, é que você nunca tá pronto para os desafios de amanhã, assim. Você descobre o que tem pro dia no Quando dia. Acontece problema. Por mais que você tente mapear, por mais que você tente projetar, minimizar os riscos, que você seja conservador, cara, é tudo muito dinâmico. A empresa é muito viva, então assim, eu não quero falar que fica mais difícil, mas mas fica. Fica mais difícil, só que você tá um pouco mais preparado. Então, eu acho que você lida com mais maturidade diante dos desafios gigantes que aparecem. Você tem melhores pessoas para te ajudar a fazer acontecer. Se você tiver sorte. Exato. Sim. Se você tiver construído um excelente time, você tem ali pessoas que vão estar juntos com você, de mãos dadas, para poder enfrentar esses desafios. Né? Ô, Lu, e de onde veio o nome, Camis? Essa é uma pergunta muito boa. Todo mundo acha que é de Camila, né? Que é o apelido de Camis, mas é um apelido de camiseta. Eu queria, como a ideia era ser uma marca de produto único, e assim, eu imaginava expandir o portfólio em algum momento, mas a camiseta sempre seria ali o meu produto principal. E eu construí muito esse ideal de marca especialista. Então eu queria dar um nome que a pessoa pudesse chamar o meu produto. Então eu queria que ela chamasse a camiseta de Camis. Como se fosse um apelido carinhoso pra algo que alguém gostasse muito, assim. Então as minhas clientes chamam, as minhas Camis chegaram, minha Camis chegou hoje. E as minhas vendedoras também tratam a camiseta dessa forma. Então a gente conseguiu criar ali um conceito de produto que inclusive apelida o próprio produto. E aí, você estava em BH, que momento que você veio para São Paulo? Que momento que o negócio começou a se estruturar? Como é que foi isso? Boa. Eu gosto de falar que é a fase em que o negócio vira empresa, né? E a gente, enfim, das 200 camisetas que eu vendi para aquela minha base de contatos, eu comprei o meu segundo estoque. O meu segundo estoque foi mais difícil de vender. E aí eu comecei a investir numa coisa que eu já acreditava desde muito tempo, que é marketing de influência. Na época que a Camis começou, as pessoas não acreditavam no marketing de influência e elas duvidavam muito da capacidade de amplificação da mídia influenciadora, né? E eu lembro que eu acreditava muito nisso. E eu separei uma verba de tudo que eu vendia. Eu separava um orçamento, um budget, naquela época eu não chamava dessa forma, mas eu separava uma verba porque eu queria contratar influenciadoras para falarem sobre a minha marca. E foi um timing muito bom, porque naquela época as influenciadoras que hoje são gigantescas, que são as maiores do Brasil, elas eram subestimadas pelas marcas. E as grandes marcas ainda não estavam contratando essas influenciadoras. E eu pude trabalhar com influenciadoras gigantes tendo um ano de marca, menos de um ano de marca. Então, Má Tranquese, Silvia Braz, Luísa Corsi, Tássia Naves. Eu tive a oportunidade, principalmente porque eu acreditava nelas. E eu mandava o produto, elas gostavam do produto e falavam, eu quero trabalhar com essa marca. E eu tive essa oportunidade. Como eu era muito rígida com essa questão do budget de marketing, eu acreditava muito nessa construção. E como eu tinha um produto único, isso é ainda mais importante, porque eu precisava amplificar a mensagem para mais pessoas, já que eu tinha um portfólio enxuto, eu precisava que mais pessoas comprassem e, a partir daí, criar uma outra estratégia de recorrência. Então, a minha estratégia principal foi awareness de marca, então, o crescimento da minha base
através de marketing de influências. Através de marketing de influência. Eu trazia esses seguidores para minha base, esses clientes para minha base de clientes, reimpactava esses clientes com edições limitadas desse produto e eu conseguia fazer uma estratégia de funil muito simplificada, mas que funcionava muito bem, porque eu era uma marca digital. Então, o marketing de influência foi gerando uma recorrência e um awareness de marca representativo para o meu negócio. Que máximo. Então, ele te trazia novos clientes. Desses novos clientes, você vinha e lançava uma edição limitada. Isso. E aí, ele queria de comprar, novo. né? Porque ia acabar. Então, acabar. vinha e ia acabar. Entendi. Exato. Então, a estratégia de awareness foi as influenciadoras e a estratégia de retenção foi de uma forma paralela. O bom produto, né? Sim. Porque elas compravam, se identificavam com o produto e queriam mais. E as edições limitadas. Então, eu comecei a trazer... Eu tinha 2 SKUs. Eu comecei a trazer esses produtos em cores limitadas que duravam pouquíssimo. E quem escolhiam as cores era a minha própria comunidade. Nossa, então, perfeito. Foi uma estratégia que hoje ela parecia muito... Mas era intuitivo. Era uma estratégia intuitiva. Hoje muito se ensina, lá atrás você já fazia, né? Exato. Hoje a gente olha muito para o funil com muita clareza e para jornadas de compra e divide o funil, né, em consideração, em awareness, consideração, conversão e retenção. Mas na época eu não tinha essa visão. Eu só entendia que eu lembro que eu falava isso. Eu tinha zero pessoas no meu Instagram. Eu precisava de uma base emprestada. Então, para mim, na minha visão, a audiência mais qualificada possível era uma audiência que já era aconselhada por um certo tipo de influenciador. E eu via nisso as influenciadoras, assim, eu via a audiência delas muito, muito atenta ao que elas falavam. E aquela atenção, pra mim, era o que eu precisava porque eu não tinha. E aí, eu comecei a investir em influenciadoras. Meu número de seguidores foi crescendo. As pessoas gostavam do produto, as pessoas gostavam do conteúdo e elas compravam de novo. Virou um objeto de desejo. Virou um objeto de desejo. Lembro muito dessa época, assim, principalmente assim, pós-pandemia ali, né? Sim. Acho que vocês cresceram muito. A principal virada de chave foi Eu já fiz pandemia. algumas Já fez. publis pra você e amava falar de Camis, assim, amo falar de Camis, falo com o maior orgulho, porque, cara, é uma marca que cresceu a partir de um produto que talvez você não olhasse lá atrás. Poxa, uma camiseta, legal, uma camiseta. Mas virou, tipo, a camiseta, né? A gente olhava com esse desejo, com essa vontade de ter as edições limitadas, aquela do arco-íris, que era listrada, que linda. Esgotava, e era uma loucura. Em época de pandemia ali, que foi pós-pandemia, que todo mundo queria tudo muito colorido. Muito. Então, super atenta às tendências, mas jogando pra algo muito único que você fazia, né? E pensando nisso, como é que você olha pra tendência? Porque a gente sabe que uma coleção, ela não é assim e plum, caiu na nossa mão, aconteceu. Então, são meses de pesquisa, são meses de consideração se isso vai entrar no nosso portfólio, qual é o tanto que vai vir, né? Para ela chegar no cliente na ponta final. Tem todo um processo muito comprido, longo e cheio de passinhos. E aí, a gente tá falando de um produto que é único, né? Que hoje você tem um portfólio maior, mas na época era um produto. Era único. E como você conseguia trazer essas tendências de uma forma tão legal para um produto tão único? Na época, a gente realmente comecei a fazer muito marketing de influência. Veio a pandemia. Eu me mudei para São Paulo um pouquinho antes da pandemia começar, porque eu tinha crescido consideravelmente o meu volume de vendas e eu já não estava mais conseguindo cadastrar os produtos no site. Então, eu vim para São Paulo para poder contratar uma pessoa para me ajudar. Assim, uma pessoa de e-commerce. Lá em BH era difícil encontrar pessoas de e-commerce qualificadas. E hoje, enfim, o mercado já mudou muito, já tem muita gente. E eu vim para São Paulo para isso. Entendi que eu ia precisar de um escritório para poder trazer essa nova equipe. Estava passando pela rua, vi um ponto vazio, falei... Vou pôr o escritório em cima, loja embaixo, escritório de graça. Olha que ingenuidade. A ingenuidade. Mas assim, foi esse o raciocínio. Vou vender embaixo. Não, foi inteligente. Como se fosse simples dessa forma, né? Mas assim, eu vim pra São Paulo e abri a minha loja na Lorena. Hoje eu tô na Bela Sintra, mas continuo aqui nos Jardins. E logo na sequência, pandemia. E eu com aquela loja, com uma equipe nova, recém-contratada. Eu abri a loja em novembro, o lockdown começou em março. Então... Foi assim, e assim, por que eu tô entrando nessa história? Porque foi aí que eu precisei diversificar o meu portfólio e entender ali o que eu podia trazer de solução para minha cliente naquele momento. E no início, era muito intuitivo. E era, cara, como que eu posso traduzir algo que eu tô desejando e que eu tô vendo no mundo para um conforto e principalmente para ser usado
dentro de casa. Então, como que eu posso trazer aquilo para minha cliente? Porque é louco como que pós-pandemia, o conforto ele virou uma pauta mais comum no mundo da moda, né? Mas antes, poucas marcas se autoproclamavam interessadas em criar roupas confortáveis, né? Eu acho que isso virou uma chave depois da pandemia e as pessoas começaram a ficar mais atentas a isso. Mas e aí, pra mim, foi muito simples, porque eu já vendia isso. Eu já vendia conforto. E o que é mais confortável pra você fazer um call em casa, daqui pra cima, do que uma camiseta bem cortada, com um tecido delicioso e que tem ainda algum tipo de informação de moda. Então, eu comecei a pensar, o que eu posso trazer de solução? Então, na época, a gente criou o Cotton Set, que era um pijaminha de algodão egípcio, que daqui pra baixo era um shortinho e daqui pra cima era uma camiseta linda. E aí, a pessoa ficava em casa, fazia o call, colocava um blazer. E a gente vendeu muito, assim, a segunda virada de chave da marca foi nesse momento. Porque essa virada, de repente, todo mundo precisava de roupa confortável. E eu tinha essa solução pronta. Claro que eu precisei ali começar a me esforçar em desenvolvimento de produto e começar... Mas o meu primeiro insight sobre diversificação foi esse. Como que eu preservo esse fator que é tão importante para mim, que é o conforto, a durabilidade do tecido e o design, e importo para esse conceito um DNA de tendência e de cool hunting. Então, foi experimentação, foi tentativa e erro. Isso aqui funciona para minha cliente, isso não. E hoje tem uma metodologia mais clara, mas lá no início foi assim. E você foi ampliando super. Hoje você tem, né, alfaiataria confortável, mas sim, é uma alfaiataria linda. Então, como que foi esse caminho? Porque primeiro você precisou consolidar um produto muito forte. Eu acho que isso é muito importante para quem é empreendedora e nos segue, né, e tá escutando esse episódio. É muito importante você consolidar um produto antes de criar novos produtos. Sim. Aquele seu pãozinho quente, gostosinho, delicioso, que todo mundo ama comer na padaria todo dia de manhã, ele tem que existir, ele tem que ter estoque, ele tem que estar ali, mantendo esse seu motor vivo, para que você tenha a capacidade de novas criações, para também não se tornar algo que é ultrapassado, ou, enfim, que você já enjoou. Né? Mas esse carinha, ele tem que estar consolidado. Então, se você ainda não tem um produto consolidado na sua empresa hoje, algo que a pessoa te busca que você seja destino para tudo. Primeiro, olha para isso antes de ficar atacando para diversos lugares que talvez não vão te levar a lugar nenhum, né? Perfeito. E fora E o que me... Assim, eu tenho várias teorias do porquê de ter conseguido levar uma marca tão longe com poucos produtos. Mas a principal delas é que eu percebi que uma mensagem bem comunicada é muito melhor do que várias mensagens mal comunicadas. E quando a gente está sozinho, quando nós estamos na fase empreendedor, tudo depende de nós, da nossa criatividade, da nossa criação. Então, o que é mais simples? Comunicar muito bem uma única coisa que eu sei fazer muito bem e que eu me torno especialista, ou comunicar um monte de coisa em que eu não tenho nem tempo. Se a gente for falar em termos de look, é difícil conseguir comunicar todas as peças de uma coleção. Então, assim, nessa fase que você está começando, no início de uma empresa, simplificar é a palavra de ordem, assim, para mim. Simplificar, tornar as coisas o mais simples possível, torna elas mais executáveis. Eu gosto muito de pensar que um dos fatores de sucesso e de crescimento de um negócio é a capacidade de execução. E a capacidade de execução, ela envolve pessoas, processos e ferramentas, além da maturidade do negócio. Quando a gente está começando, a gente não tem nem pessoas, nem processos, nem ferramentas. Então, cara, o que você puder de simplificar a sua vida, a sua chance de êxito vai ser muito mais alta, porque você vai ter mais capacidade de execução. Super aprendizado pra quem tá aqui, sabe? Exato. Porque hoje a gente tá numa era onde o acesso à informação é muito fácil. Na nossa época não era assim. Não era. A gente tinha que muito ir atrás de curso, muito ir atrás de alguém, muito ir atrás de um network pra nos trazer essa informação. Sim. Mas hoje tem curso de um tudo e de graça, então, a todo momento. Aqui hoje vocês estão tendo uma aula que lá atrás a gente não tinha acesso. Não. a isso. Então, pagávamos caro pra exato. Ver uma pessoa de outro segmento falando sobre. E aí a gente pensa, tá, mas eu tô abrindo um negócio agora e eu ouvi alguém falar isso num podcast. Eu ouvi não sei quem falar e fazer isso não sei aonde. Aí eu ouvi não sei aonde, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu quero colocar tudo de uma vez. Goela abaixo numa comunidade que nem ao menos eu trouxe pra mim ainda.
né? Eu tô construindo. Ela ainda não confia em mim o suficiente de comprar tudo de mim. Então, calma. Constrói essa comunidade baseada em um produto que seja forte, algo que você faça único, algo que, cara, seja muito importante para alguém. E depois, a partir dela, você vai crescendo, né? Novos produtos, novas possibilidades, trazendo novas pessoas. Enfim, até poder ter um ecossistema como a gente tem na Cherry, ou até ter uma ampliação de portfólio como vocês têm na Camis, né? E isso tá atrelado à sua capacidade de execução. Você pode matar uma excelente ideia porque você tenta torná-la tão complexa que você não tem capacidade de execução de criá-la, né? Então, isso foi, para mim, o fator decisivo na longevidade da Camis, né? 60% das marcas no Brasil morrem antes dos 5 anos. E eu acho que ter essa consciência de capacidade de execução se eu tivesse isso no dia 1, eu teria tomado decisões com muito mais facilidade, assim. E não tentando antecipar passos que eu não estava preparada para executar, né? E aí, quando é o momento, né, de diversificar? Qual é esse momento? Não tem momento certo, mas eu acho que essa avaliação de capacidade de execução, ela ajuda muito, porque se você amplia o seu portfólio, você não está conseguindo ali, como você disse, fazer o seu básico bem feito. Fazer o básico parece simples, mas não é muito difícil, porque a complexidade, ela é a melhor amiga da falta de execução, assim, você vai tornando as coisas tão complexas que elas não são execuíveis, não são executáveis e aquilo fica no campo do pensamento. É muito difícil fazer o simples, porque a gente sempre quer mirar na lua. É muito mais difícil. Então, não tem momento certo, mas para mim o momento foi: eu estou bem estruturada aqui no meu produto perene, que é o produto que está sempre em estoque. Eu consigo abastecer esse produto, eu consigo comunicar esse produto e eu consigo ter um caminho de amadurecimento desse produto bem mapeado. Agora eu posso testar. Porque agora eu já tenho um time que consegue amadurecer, melhorar esse produto todos os anos, garantir o abastecimento, eu consigo metrificar a performance desse produto, eu consigo ter confiabilidade nos meus números. Agora eu posso testar. Porque aí eu consigo ver se um novo produto tem a performance esperada, eu consigo compará-lo com o anterior, consigo ter um parâmetro de compreensão de aquilo estar funcionando ou não, e não é só intuição. Então, eu acho que pra mim, esse foi o momento. Maravilha. Daí, beleza. Você começou a ampliar o portfólio, isso era quando, mais ou menos? Já tinha passado a pandemia? Pós-pandemia foi a minha primeira diversificação, assim, que eu falo que pra valer, que foi quando eu criei o jeans. Que era incrível, por Que era bem legal. Que foi o primeiro produto mesmo, assim. A gente fez um moletom na pandemia. A gente tentou fazer, assim, embarcar ali numa linha athleisure. E aí, não era isso ainda. A gente fazia muitos grupos focais com as clientes. E as clientes pediam... Isso é legal. Alfaiataria. Conta pra galera. Isso é muito bom. Isso é muito legal. É uma... Parece muito difícil, né? A gente ouve, é um grupo focal. O que é um grupo focal? O grupo focal é uma amostra de clientes que você convida, de clientes ou público-alvo, público que você está mirando alcançar, que você convida para trocar ideias sobre a sua marca e sobre a percepção de marca. No meu caso, eu gosto de fazer com clientes. Eu chamo clientes que... Eu tenho 2 públicos, que é o público frio, que são clientes que pararam de comprar, e o público quente, que são clientes recorrentes. E o meu objetivo é entender a percepção da marca pela ótica daquelas clientes. Então, é tirar um pouco o meu viés de o que eu quero pro meu negócio, do que o meu negócio é pra minha cliente. Tirar essa cegueira, né? Que essa às vezes cegueira. A gente cria. Exato. E garantir que eu não tô muito apaixonada pelas minhas ideias. Porque, cara, a gente que funda, a gente tem que tomar muito cuidado pra fazer um zoom out, assim, e um zoom in o tempo todo. Porque a gente tá tão imerso que às vezes a gente não vê coisas que estão na nossa cara, assim. Enfim, o grupo focal é isso. Eu achava que era algo completamente inalcançável pra mim, como uma marca pequena. Mas é super simples, na verdade. Eu ligava pras minhas clientes, eu mapeava, tirava, eu precisava ter um sistema, eu tirava as minhas clientes de público frio e público quente, eu escolhia 20 clientes, eu convidava essas 20 clientes pra um momento online em que a gente conversaria sobre a coleção. Eu mandava um mimo para todo mundo que participasse, que é um voucher para poder usar no site. Mas eu não falava o que era, eu convidava como se fosse algo 100% voluntário. E elas amavam. Porque quantas marcas que você admira te convidaram para dar opinião sobre algo? Pouquíssimas ou nenhuma? Nenhuma. Assim, pouquíssimas. Isso é muito especial para quem tá sendo convidado. E eu tive momentos de troca com as minhas clientes que, cara, nada no mundo me deu mais aprendizado do que essa oportunidade de troca com a minha cliente, que me custou tempo, que é
presença e tempo ali com elas. A construção de uma apresentação, a gente usa um software que chama... depois eu divido com vocês, mas é um software que você consegue fazer uma pesquisa em tempo real e os resultados são divulgados para elas. Então, elas conseguem falar as palavras-chave que definem a marca, em quais produtos elas investem mais no seu portfólio, o que elas sentem falta, e aqueles resultados são projetados na hora. No final, a gente sempre dava um spoiler do que estava por vir e deixava elas super encantadas com os próximos passos da marca. E foram experiências, assim, incríveis, muito, muito legais e que enriqueceram muito o nosso conhecimento e o quanto a gente sabia sobre a nossa cliente. Perfeito. E ajuda muito a dar os próximos passos. Demais. Porque às vezes você tá muito perdida, e aí essa é um case legal de contar. Eu tinha lançado a linha de moletons e a linha athleisure, que era uma linha de leggings e tops pra academia. E deu muito errado. Deu muito errado, assim. Foi um dos principais erros, assim, do meu mix de produto foi esse. E eu não entendia muito bem por que tinha dado tanto errado. Porque eu olhava para benchmarkings e marcas que eu admirava que estavam seguindo exatamente esse caminho e dava muito certo. E por que não deu certo para a Camis? E aí eu tentei tantas hipóteses que chegou num ponto que eu falei, cara, eu vou perguntar pra minha cliente. Por que a minha cliente... E eu entendi, através dessas pesquisas de grupo focal, que ela não tinha se interessado por esse produto porque ela via a Camis numa outra ocasião de uso. Ela dava tanto valor pro produto que ela estava comprando que ela não queria usar para esse momento de academia, como se fosse um momento mais casual. Ela usava muito para trabalho, para ocasiões especiais, para viagens e para compromissos importantes. Então, essa legging, essa pegada athleisure não tinha nada a ver com a ocasião de uso. Dela. Não. E aí, quando eu perguntei, qual é o próximo produto que vocês querem que a marca lance? Blazer. Blazer e calça. A resposta, plum. Foi o primeiro produto da minha diversificação que deu realmente que certo. Que realmente ele foi a capacidade de venda foi tão alta quanto a de algum modelo de camiseta. Nossa. E hoje a minha alfaiataria já é 30% da minha receita. Então, quem me deu essa resposta foi tão simples quanto a pergunta para minha cliente. Tá seguindo a gente agora. Talvez essa seja a informação que te faltava. Talvez isso seja o que te faltava fazer nesse momento para talvez sair dessa não venda que você tá tendo e olhar para o seu cliente e falar, cara, como eu posso servi-lo? Como eu posso aprender com ele? Como eu posso criar soluções para ele? Foco nele 100%. Né? Foco no cliente. A gente subestima, primeiro, a capacidade, o desejo do cliente de contribuir com o nosso negócio e também a capacidade de cocriação que a gente tem, claro, desde que isso seja bem direcionado, mas com a nossa comunidade. E eu poderia ter feito outros grupos, até com pessoas que nunca compraram da Camis e que poderiam ajudar. Você faz isso com recorrência? Com recorrência. Isso tá no meu cronograma de produto. Isso tem que acontecer antes da criação de coleção, do desenvolvimento de coleção. Então, acho que eu deveria até criar mais oportunidades de contato com essa cliente. Mas, pra mim, assim, é um dos fatores de ter errado muito pouco na minha abertura de sortimento, assim, na minha abertura de mix de produto. Perfeita, gente. Tô falando que é uma gênia. Muito gênia. Não Tenho dá. boa vontade, assim, de experimentar, e sabe? genialidade. Boa vontade e genialidade. Bom, passando agora pra comunidade, a gente trouxe esse tema, eu queria trazer pro pessoal. Acho que isso é crucial para uma empresa hoje sobreviver no mercado, né? Uma marca que marca a vida das pessoas a ponto dela querer fazer parte, tá ali. Poxa, a marca lançou uma camiseta, ela quer a próximo produto, ela fala que quer o blazer, ela consome. Aí ela lançou uma outra camiseta edição limitada, ela quer e traz essa recorrência, e cuida desse cliente, traz ele para perto, cocria junto. É outra história. Com certeza, o legado é outro, né? Você vai se manter no mercado por muito mais tempo quando você tem isso muito vivo dentro da marca, muito pertencente. Com certeza. Para quem tá nesse momento, né, tentando ali criar uma marca, se consolidar seu branding, trazer comunidade para dentro, qual a sua dica para essa pessoa, para que ela consiga ficar forte, sabe? Para ela consiga trazer essa comunidade para dentro? Boa. Eu acho que para tentar passar um conhecimento prático e uma dinâmica que a pessoa pode fazer em casa, eu vejo uma marca sendo sustentada por 2 pilares que precisam estar muito claros: produto e porquê.
o porquê de marca. Perfeito. E isso eu acho que norteia muito a nossa visão sobre o nosso próprio business, assim, sobre o nosso próprio negócio. O produto, ele é capaz de entregar um valor incrível para o cliente. Ele é capaz de resolver problemas, de entregar soluções. Ele é capaz de, enfim, fazer um monte de coisa. Mas tem lugares que seu produto não chega. E a partir de um certo ponto, fica na mão do porquê a decisão de compra. Então, o que é o porquê, né? É o porquê que, além de entregar uma solução, um produto, eu vou ajudar o meu cliente a contar quem ele é. Eu vou ajudar o meu cliente a reafirmar o lugar dele no mundo. Eu vou fazer parte da vida da minha cliente de uma forma muito mais completa. Esse é o porquê de marca. O porquê da Camis, por exemplo, o meu produto são roupas confortáveis com qualidade essencial e design perene. O meu porquê é liberdade feminina. Eu promovo liberdade feminina. Então, além de entregar esse produto, eu entrego também um posicionamento de liberdade, de poder de escolha, de ser dona das próprias escolhas, de não abrir mão das nossas próprias convicções, de ser um pouco rebelde aos padrões que são impostos. E esse chamado aqui é tão forte quanto o produto. Perfeito. Entregar uma solução incrível ganha o cliente até um ponto. Vem outra marca que tem o mesmo produto e um porquê melhor, ela ganha o cliente. Então, assim, tenha muita clareza de qual é o produto, o benefício, a sua entrega, a sua especialidade. Muito importante. Ter um bom produto é o que vai fazer o seu negócio prosperar. É um fato. Mas o porquê vai chegar a lugares que o seu produto não chega. E muitas vezes é o porquê que vai ser responsável pela decisão de compra. Eu falo que a cultura transborda por branding, né? Ou seja, o que é isso? O seu propósito, seus valores, aquilo que a marca acredita e o que ela quer impactar nas pessoas, ela transborda para aquilo que é seu posicionamento, para como ela vai sentir você em todos os aspectos que a marca trabalha para que você se posicione, né? Perfeito. Então, assim, cara, não é uma coisa. Não tem como a Lu trazer uma coisa pra vocês. É uma série de coisas que faz a pessoa respirar esse porquê, que faz a pessoa querer ser pertencente. Então, pensa no de vocês, né? Isso é muito importante. Não confunda de vocês com o do próximo. Tenha clareza do seu, né? E a partir disso, você vai tirar uma série de to-dos pra fazer, pra que essa pessoa sinta isso que você quer que ela sinta. É algo muito além de só um produto, né? Foi o que você falou, o produto ele vai te ajudar a ela sentir isso. Com certeza. Ele é um meio. Ele é um meio, né? Mas o fim é ela sentir aquilo que você deseja que ela sinta. E se ela não sentir, ela não vai se tornar fiel a você. Não vai. E a comunidade, ela é um grupo de pessoas que tem algum tipo de convicção comum, né? E a marca, ela é muito coadjuvante desse processo. O protagonista é o cliente. Então, por isso que o porquê de marca, ele tem que estar ligado a uma dor latente, que não é só do empreendedor. Se é só dele, ele vai precisar despertar essa dor em outras pessoas, assim. Porque a comunidade, ela se coloca em torno de uma convicção comum. Então, a clareza dessa convicção, ela vai nortear tudo sobre a sua comunidade. Então, sobre quais conversas você vai participar em redes sociais, quando eu vou me posicionar, quando eu não vou me posicionar, o que o meu produto, qual é o papel do meu produto dentro desse meu propósito. Tudo isso vai te ajudar a criar um universo que vai muito além do produto em si. Então, ele vai ditar toda a marca, é uma pessoinha. Esse porquê vai ditar qual música essa pessoinha usa, escuta, qual livro essa pessoinha lê, qual filme ela gosta, o que ela concorda, o que ela não concorda, qual é a luta dela, quais são os inimigos que ela tá combatendo ali no dia a dia. Qual o ritual dela. Então, acho que começa por isso, assim, qual é essa convicção muito forte pra você, que no meu caso é a promoção da liberdade feminina e que veio dessa minha dor. Começa com essa convicção, encaixa o seu produto com um papel importante nessa sua missão ali de marca e depois vai destrinchando essa convicção ali em traços, né, de personalidade pra poder construir a comunidade. Ver isso muito claro, inclusive nas redes sociais de vocês. Então, quando você vê, eu penso assim, deve ser uma insanidade pra criar o conteúdo, porque você está falando muitas vezes de um mesmo produto
todos os dias de forma todo. diferente. Exato. Né? Então, por vezes, você vê a Lu indo numa visita num café, falando como que ela iria se vestir nesse dia para esse momento. E pouco se fala até no produto. Muito mais se fala sobre a dica do que se fazer, né? E lógico, ela tá usando ali, né? A marca e tudo mais. E isso dentro do Instagram da Camis, tá? Exato. Então, é muito além. Ela tá despertando essa liberdade de você ir e vir, né? De ir tomar um café sozinha, talvez, e ter esse momento com você mesmo, né? Então, você desperta outros sentimentos que na ponta final, a sua camiseta ou a sua alfaiataria vai poder ajudar essa pessoa a se locomover a fazer isso. Totalmente. Mas tá intrínseco ali naquele conteúdo, né? Isso é muito legal. É isso, eu quero incentivá-la a viver momentos gostosos durante a semana, porque se ela sai mais, ela quer se sentir mais bonita, ela quer estar com um look legal e tudo isso corrobora com o meu... A gente tem uma frase que a gente fala no nosso marketing, que é: a gente quer que a nossa cliente do Instagram e dos nossos canais próprios, ela sinta que ela deu um passo adiante na construção de um armário essencial e de uma vida mais ligada a saber o que é essencial para si, só de seguir o meu perfil. Nossa, maravilhoso. É isso, tipo, eu não tô muito preocupada se naquele momento ela vai comprar o meu produto. Eu quero que ela se engaje com o que eu tô propondo pra ela. Então eu quero que ela entenda o que é um armário essencial. Eu quero que ela entenda o quanto é legal ter peças base que você usa muitas vezes no seu armário. Eu quero que ela valorize o próprio dinheiro. Eu quero que ela valorize o próprio tempo. E eu quero servi-la com informações úteis que possam engajá-la nesse meu propósito. Então, o meu Instagram, ele é muito mais sobre contribuir, sobre agregar valor e sobre propor algo que eu acho que possa fazer muito sentido na vida daquela minha cliente do que sobre vender um produto. É maravilhoso, gente. Eu tenho que gerar valor para captar valor, né? Amo conteúdo, amo. Super me diverto assistindo tudo. Ai, que bom. Fico muito feliz. Bom, agora falando de Forbes, né? Acho que somos em comum ali, Forbes Under 30, e eu tenho uma convicção de quando eu saí, o que eu senti, depois o que eu raciocinei por isso, né? O que aconteceu, é uma loucura. Em primeiro momento eu senti aquela coisa de ego, né? Legal. Sou Forbes Under 30. E aí eu parei pra pensar, fui correr em 5 minutos. Falei, não, preciso correr pra pensar o que isso significa. né? E eu, na corrida, quando eu dava os passos pra frente, eu entendi, eu sou só a responsável, com menos de 30 anos, com esse rostinho à frente da marca, que representa uma galera que fez isso acontecer. Total. Do cliente ao fornecedor, do colaborador à comunidade. Todo mundo ali, né, com a sua intenção positiva em fazer essa marca acontecer. E aí, naquele momento, me tomou uma responsabilidade muito grande de que, cara, assim como na corrida, se a gente trupica um passo pra trás, a gente, né, se estrupia, cai um monte de gente junto com a gente, de repente, se a gente esbarra em alguém, leva alguém do lado. Na vida de empresário é a mesma coisa, né? Uma vez que a gente cai, que a gente não levanta mais, a gente pode deixar um monte de gente cair junto com a gente. Mas uma vez que a gente continua indo pra frente, vai e leva uma legião de gente pra correr junto com a gente nessa corrida maluca, cara, quanta gente pode se beneficiar disso, o impacto pode ser muito mais positivo lá na frente. Incrível. Daí eu falei, cara, caí, mas levanta. Continua indo sempre. Pega na mão do lado e a pessoa te ajuda. Pega na mão do lado e vai. Porque pra trás, mesmo que caia, eu não volto, né? Então foi essa a responsabilidade que eu tomei pra mim. E eu queria entender quando aconteceu com você. Como é que foi, né, esse momento? Cara, é muito legal, assim, porque... é interessante porque tem um imaginário muito grande sobre o que se deve sentir nesse momento, né? A gente fica a vida... Sei lá, eu pelo menos... como empreendedora, tem esse imaginário coletivo de, cara, isso é uma métrica de sucesso. Se eu sair na Forbes, eu cheguei lá. E é muito louco que existe essa expectativa de como a gente vai se sentir quando acontece. E quando acontece, a gente não se sente como a gente imaginava que ia se sentir. A gente se sente... Eu pelo menos pra mim, eu fiquei... Não, eu não acreditei, porque eu não sabia que eu ia sair. Você sabia? Não, eu mandei o case, né? Na verdade, a assessoria de imprensa mandou o case e aí eu tinha esperança, mas tinha expectativa. Exato. E eu lembro que me pediram a minha foto e falaram, cara, você só vai saber no dia, não tem como você não tem como ter certeza. Você nunca sabe. E eu fiquei assim, não. Cara, não tem como. A minha empresa, tipo assim... Eu fiquei num estado de negação. Depois, eu comecei a perceber, assim... Cara, é muito legal. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito grata, assim. Me deu uma sensação de gratidão a tudo tudo e todos que me possibilitaram a viver aquele momento. Mas é muito engraçado como a satisfação está no processo, de fato. Exato.
não é um momento que define a nossa capacidade de ser feliz nesse processo, assim, não é um momento de vitória. Às vezes a gente se sente feliz no final do dia, fechando o computador e fala, cara, hoje eu tinha todos os motivos para desistir, mas eu não desisti. Eu continuo. Amanhã eu tô acordada e eu tô aqui de novo e eu vou encarar o que precisar ser feito. E me deu essa sensação muito grande de desconstruir toda a minha crença sobre sucesso. E eu pensei, cara, sucesso é poder viver isso na rotina, com as pessoas que estão ao meu lado, é poder renovar a minha escolha com disciplina e me deu muito me caiu essa ficha, assim. Então, foi muito louco, porque é muito feliz, eu não tô desdenhando de forma alguma. A revista tem todo o mérito do mundo, chega a muitas pessoas e dá visibilidade para muita gente, e me deu também. Mas me caiu muito essa ficha sobre a felicidade estar no processo, sabe? Perfeito. Até porque, gente, é 1 minuto de você ver seu nome ali. Pra quanto tempo você construindo isso. algo que é muito grande, né? Muito grandioso, isso. que impacta tanta gente. Muito legal, muito bom. Bom, agora a gente tem que ir indo pro fim, né? Meu Deus, se deixasse eu bater um papo com sua mulher sobre empreendedorismo por dias de dias, assim, não tem como. A gente vai. Mas se você pudesse deixar uma mensagem final, uma frase final pra todo mundo que tá te escutando aqui, o que você deixaria? Nossa, acho que é tudo sobre pessoas. A gente não tem nem que ousar tentar construir nada sozinho, porque efetivamente não dá. Grandes negócios são construídos por pessoas alinhadas. A liderança é uma conquista, não é uma imposição. A gente precisa conquistar esse espaço todos os dias, renovando o nosso compromisso. Amar o que a gente faz não é o que faz a gente acordar todos os dias, é disciplina e é responsabilidade. E a satisfação vem desse lugar, né? É claro que é muito legal amar o que a gente faz, mas não é isso que garante motivação. Então, acho que são essas duas mensagens. E perder o medo da falha e testar. Teste. Vai, arruma a rota, realinha, porque é isso, assim, é o que a gente sabia até ontem, amanhã vai ser desconstruído, e essa é a realidade de empreender. Não... Perfeito. Pra onde vocês estão olhando? Primeiro, fala pro pessoal, porque acho que eu não perguntei isso. Em que momento vocês estão, né? Quantas lojas, funcionários, como é que tá a Camis? E pra onde vocês estão olhando? Bom, Camis hoje ainda tem um e-commerce, um site super representativo na nossa receita. Temos 2 lojas aqui em São Paulo, uma na Bela Sintra e uma no Shopping JK. E hoje estamos no canal Atacado, com mais de 120 multimarcas no Brasil. E a gente tá olhando muito pra esse canal, assim. Eu acho que é um canal que eu me apaixonei. As lojistas são empreendedoras muito incríveis e a minha troca com elas é sempre muito legal. Então, o Atacado tem sido pra mim o meu canal querido, assim, minha paixão. Eu tô gostando muito de trabalhar no Atacado e tô olhando muito pra expansão via Atacado. Via Atacado, amei. Muito e bom. agora uma frase que você, assim, uma pessoa fala muito, a galera fala muito essa frase, mas não é legal, né? Bom, cara, eu acho que no pain, no gain, né? Não, sem dor não há ganhos. Eu odeio essa ideia de que sem dor não há felicidade, muito embora tudo tenha partes boas e partes ruins, e as partes boas acabam tendo que dar conta das partes ruins. Mas eu acho que ninguém tem que sofrer e se martirizar Pode pra... ser sofrido, né? Pode ser dolorido, não precisa ser sofrido. Não acho. Eu odeio essa ideia de que tem que ser muito sofrido, assim. Acho que muito pelo contrário, a gente tem que até entender o limite de insistir em coisas que nos causam muito sofrimento, assim. Eu sou meio contra essa ideia, e de se respeitar muito e respeitar os nossos próprios limites também. E acho que a frase ruim é essa. Ah, já tá frase boa, já tá boa. Que eu não gosto de reproduzir. E agora um presentinho especial pra você, que o nosso falei time a frase preparou. boa. A frase boa. Fala a frase boa. Você deixou um conselho muito bom, mas não falou a frase. Eu não falei a frase boa. A frase boa é: o melhor dia pra plantar uma árvore é há 20 anos atrás, e o segundo melhor dia é hoje. Amei, então, ela é ótima. Essa faça. Eu amo essa frase. É boa mesmo. É pra gente se perdoar pelo que a gente não conseguiu, pelo que a gente não fez. Que foi. A gente tem que se perdoar e seguir em frente. E o segundo melhor dia é hoje. Então, tudo bem. Amei. O que já passou, faça hoje. Ai, meu Deus, muito obrigada pela presença. Nosso time tem um presente muito especial pra você. Presente. Muito obrigada. Obrigada, imagina. Cici. Espero Nossa, que você posso goste. abrir? Claro, tem surpresitas aí. Ai, que delícia. Nosso time Amei. adora fazer surpresa. Gente, a gente muito gosta chique. desse momento. Uau!
Muito chique isso. Ah, não acredito! Que lindo! Tem uma crônica com a sua história contada pelo nosso time. Ai, não acredito! Uma cartinha de alguém especial, que eu não sei quem é. Quem que escreveu essa carta aí? Ah, não. Ah, gente, eu choro. Oh. Ai, que lindo. Ai, que fofo. Gente, que lindo. Obrigada. Nossa, Obrigada a muito você feliz. pela participação. E, gente, eu tenho certeza que esse episódio vai deixar todo mundo, ó, doidinho. Obrigada, amor. Doidinho. Foi ele? Foi ele. Fofo. Muito fofo, eu amei. Obrigada. E deixa seu arroba pro pessoal seguir. Ótimo. De volta aos negócios. Podem me seguir. Me sigam no meu perfil pessoal, Luísa Morato, Luísa com S. E sigam a Camis, @CamisBrand, Camis com Y. A gente tem exatamente esse objetivo de tornar a vida, ajudar as pessoas que nos seguem a dar um passo à frente de ter um armário mais essencial e de, enfim, fazer parte desse lifestyle que a gente constrói dentro da Camis. Obrigada. Tudo que ela veio fazer Eu amei. Maravilhosa. Eu amei. Quero ter mais conversas. Me chamem mais. E bom, as nossas redes estão todas aqui. Sigam, compartilhem com o máximo de número de pessoas maior assim que vocês puderem, porque a gente tá aqui para agregar, que a nossa mensagem chegue para quem precisa receber, tá bom? Um beijo. Perfeito. E até a próxima. Obrigada.